O céu de Cachoeiro. Deus fez o mundo inteiro e me fez nascer aqui. Bom, meu nome é Marília Vilela de Medeiros Mignoni. O Mignoni é do meu primeiro marido. Eu fui casada 2 vezes. Ele morreu, casei com Pedro Bernardino Guedes de Souza. O primeiro se chamava Mauro Conde Mignoni. E eu tenho 79 anos de idade. Vou fazer 80 agora em fevereiro. Eu nasci aqui em Cachoeiro, nunca me mudei para outro lugar. Passo férias em Marataízes há muitos anos, mas vivo aqui em Cachoeiro. Eu tenho uma casa na Vila Rica, um casarão, um quintal enorme que está fechada, porque eu quero vender aquela casa. Então eu me mudei aqui para esse apartamento no edifício Giselda e aqui eu pago aluguel. Mas eu estou muito melhor aqui do que estaria na minha casa, porque lá eu tinha medo de passar mal e não ter ninguém para me socorrer. Meu marido já tinha morrido. Então eu fechei a casa, gradeei toda e vim para cá. A minha infância foi maravilhosa. Eu tinha amigos da minha rua. Eu morava na rua Coronel Guardia, no centro, perto da catedral, no centro da cidade. E tinha vizinhos maravilhosos, crianças da minha idade, um pouco mais novas, um pouco mais velhas, e a gente brincava de tudo. Ainda essa noite eu acordei com as músicas de roda, que a gente brincava, né? Desanda a rosa, pois eu quero me casar. Tinha outras mais que a gente cantava. Passava anel, brincava de passar anel, brincava de pique. A gente subia a rua Coronel Guardia, passava pela entrada, que naquela época a entrada principal da Santa Casa era aquela escadaria. A gente subia direto, descia lá perto do Campo do Estrela, tinha um córrego, a gente pulava o córrego e dava a volta, subia pela Costa Pereira. Então era uma brincadeira muito divertida, fora o pique de esconder, né? Então a gente brincava muito, muito mesmo. E eu estudei na escola americana, era uma escola batista que existia aqui em Cachoeiro, uma escola muito boa, muito enérgica os professores, e eu aprendi muito. Aprendi toda a tabuada lá na escola americana e aprendi a ler muito bem. Certa vez eu tinha muita asma, eu fui a Belo Horizonte com a minha tia que morava lá, porque lá era um lugar de sanatório de tuberculose. Então quem tinha problema de pulmão ia lá se tratar. Então eu fui. Período que eu passei lá de 4 meses não tive asma. Cheguei aqui, primeira noite eu já tive asma. Depois que eu descobri que era o cigarro de papai, mas médico nenhum descobria. E lá em Belo Horizonte eu aprendi a andar de patins, que minha tia morava, alugava um quarto na casa da secretária, que minha tia era professora de geografia no Instituto de Educação. Então ela alugava uma casa, um quarto, na casa da secretária do Instituto. E eu ficava com ela. E passei muito, aprendi, conheci o escorregador na praça lá. Então foi um período muito bom da minha vida. Teve uma época, minha tia tinha uma prima que tinha um hotel lá. Então de vez em quando a gente ia almoçar lá. E eu estava sentada na varanda, tinha mais 2 homens. E eu peguei um jornal e comecei a ler. Eu tinha 8 anos, eu lia fluente. E os homens começaram a dar gargalhada. Aí eu parei, olhei para eles e eles falaram: "Você sabe ler?" Eu falei: "Sei."
lê um pouquinho aí para mim. Aí eu li. Quanto mais eu lia, mais gargalhada eles davam, que acharam isso interessantíssimo. Eles achavam que na minha idade eu não podia saber ler, mas a escola americana me ensinou isso. No ginásio, no liceu Muniz Freire, foi um período maravilhoso da minha vida. Eu fui baliza do liceu de 1953, 54, 55, fizemos apresentações no Caçadores, viajamos para Colatina, nas Olimpíadas de 1954, Colatina, onde fizemos apresentações, e foi um período maravilhoso, muitos amigos, até hoje eu tenho amigos daquele tempo de liceu, e eu era muito feliz, muito feliz. As minhas amigas daquele tempo até hoje são minhas amigas. Então foi um período muito bom. Depois eu terminei o científico, eu estava fazendo contabilidade na escola de comércio e terminei o curso de contabilidade em 1958. Aí fiz concurso para o Correio com 19 anos. Pedrinho Erkenhoff e Joãozinho Erkenhoff me ajudaram a me preparar para esse concurso. Pedrinho dando aulas de matemática e Joãozinho Erkenhoff dando aulas de português. E eu passei em 5º lugar no estado. Aí vim trabalhar em Cachoeiro. Trabalhei aqui durante 23 anos. Nesse meio tempo, eu tinha uma amiga, Marilva, que trabalhava comigo, que estava estudando Direito na UFS e me incentivou. Eu, como tinha muita vontade de fazer um curso superior, fiz o vestibular na UFS, porque minha filha tinha nascido em outubro, então eu estava de licença, maternidade, novembro, dezembro, 6 meses. Aí estudei, me preparei para o vestibular, que foi feito, se não me engano, em março. E passei em 13º lugar. E frequentei a faculdade de Direito. Naquela época não era obrigatória a frequência diária. Quem passasse por média no final do ano, não tivesse que fazer a 5ª prova, passava direto. E eu assim fiz. Estudava muito, nunca precisei da 5ª prova e terminei meu curso. Logo comecei a advogar, fiz cartão de visita, levei no fórum, entreguei, naquela época eram 2 juízes só. Entreguei os 2 juízes, o doutor Pedro Rezende, que era juiz da vara criminal, família, órfãos, sucessões, infância e juventude, ele acumulava tudo, ele adorou, porque os advogados antigos não queriam mais trabalhar de graça. Então ele passou a me nomear. Eu fui granjeando clientes, depois eles saíam, indicavam para outros. Eu acabei, quando o doutor Eliezer morreu, a viúva dele me ofereceu o escritório dele. Falei, dona Zeni, eu não tenho dinheiro para pagar aluguel. Eu trabalhava no Correio, o meu salário dava para as despesas. Aí ela falou, não, vamos fazer o seguinte, você vai ficar 1 ano sem me pagar aluguel. Se der certo, você passa a me pagar aluguel. Foi uma coisa de mãe para filho, né? Ela já até morreu, coitada. E aí comecei a advogar ali, trabalhando no Correio e com meu escritório de advocacia. Até que o Correio foi vendido para uma empresa pública e nós, que éramos concursados, teríamos que optar por um outro órgão público. Eu não quis, ou então ficar à disposição. Eu preferi, não quis mais trabalhar no Correio, não. E fiquei com o meu escritório. Depois comprei um escritório no edifício São Pablo, que estava sendo construído. Isso em 1978.
e passei a advogar lá. Tinha uma clientela boa, mas meu sonho era ser juíza. Eu fiz 8 concursos para juiz, porque no Espírito Santo não admitiam mulher na magistratura, porque as comarcas do norte eram muito desconfortáveis. Eu então fiz concurso no Rio, passava em civil, perdia em penal. Passava em penal, perdia em civil. Fiz concurso para direito do trabalho, juiz do trabalho, mas eu não gostava do tema. Passava no provão, mas sentença eu não passava. Até que abriu aqui no Espírito Santo, eu fiz e passei. Então, trabalhei em 11 comarcas no norte do estado: Boa Esperança, Pedro Canário, São Gabriel da Palha, Colatina, Barra de São Francisco, Mantena, Pancas, Ecoporanga, Vila Velha. Depois eu vim para Muniz Freire e Muqui. Fiquei 5 anos em Muqui. Por fim, fui promovida para Cachoeiro. Então, foi esse um período também muito bom na minha vida, trabalhar como juíza. Eu era muito respeitada e, graças a Deus, meu serviço andava rápido. Eles costumavam me chamar de flash, porque meu serviço era, eu despachava rápido. E foi assim. Nesse meio tempo eu me casei, tive meus filhos, meus 2 filhos, Marcelo e Luciane. E durante todo esse tempo, meu filho se casou com Ângela e me deu 2 netos, Felipe e Afonso. Luciane se casou com Roberto, me deu também 2 netos, Roberta e Vitor. A Roberta, inclusive, nasceu na Inglaterra, em Londres, porque meu genro foi para lá fazer doutorado. Então, eles moraram lá, eu ia todo ano lá, e a Roberta nasceu lá. Depois eles vieram para o Brasil e moram no Rio de Janeiro até os dias de hoje. Cachoeiro, naquela época, era uma cidade pacata. A gente, todo sábado, todo domingo, a gente saía para passear na praça. Os casais, que já eram namorados firmes, noivos, passeavam na calçada das casas, dos bares. Nós, solteiras, passeávamos na rua. E os rapazes ficavam em pé, no meio-fio, olhando as meninas, escolhendo qual que eles queriam namorar. E no jardim, embaixo das árvores, era o lugar das empregadas domésticas que passeavam ali. Então era muito bom, a gente ia até o fim da rua. Aquilo era um exercício que a gente ia até o fim da rua e voltava no início. Ia de novo, ficava horas. O horário de recolher era 9 horas. Papai me deixava passar de 9 horas. E os pais das outras meninas também. Então, a gente passeava de 7 às 9. Eu arranjei meu primeiro namorado num passeio desse. Namorei com ele uns 2 anos, mas ele morava sempre fora. E eu acabei desgostando dele e gostando de um rapaz que era meu vizinho. Mas isso já foi em setembro, mais ou menos. Ele terminou, ele estava estudando no liceu, mas ele morava em Viana. Ele foi embora, ainda me escreveu uma carta, depois nunca mais tive notícia. Quando eu já estava na escola de comércio, uma noite, eu passeando com uma amiga na calçada, eu vi um rapaz de uniforme da escola de comércio. Achei o rapaz lindo, fiquei apaixonada pela beleza do rapaz. Aí voltando para a escola, ele também estudava lá, ele seria da minha turma.
Mas aí ele preferiu ficar na turma masculina. Era uma turma mista e uma turma masculina. Mas acabamos namorando. E namoramos durante muito tempo. Depois ele terminou comigo por causa de religião. A mãe dele era evangélica e que exigia que eu me tornasse evangélica. Só que eu era congregada mariana, eu adorava a igreja católica, desculpe, e comunhão diária, ajudava na igreja, o padre. Então, desisti, falei, não vou não. Aí terminamos o namoro. Mas logo depois, meu marido ficou dando em cima de mim, o meu primeiro marido, e queria casar comigo. E eu trabalhando no correio, não tinha ido em enxoval, não tinha nem roupa para mim. Mas foi marcando, marcou em setembro, marcou em novembro, marcou em janeiro, fevereiro, acabou ficando para maio. Aí casei. Foi quando eu tive meus filhos. E vivi com ele 23 anos, depois também me divorciei dele. E um tempo depois eu já conhecia Pedro, mas a nossa aproximação ocorreu depois. Aí acabamos casando e vivemos juntos também, por coincidência, 23 anos. Esses 23 anos marcam a minha vida. Correio 23 anos, casamento 23 anos e o outro 23 anos. Mas cuidei dele até ele morrer. E agora eu estou sozinha, mas faço parte da Academia Cachoeirense de Letras, que me honra muito. Faço parte do Instituto Histórico e Geográfico, que me honra muito também. Quem me convidou para escrever, porque eu gostava muito das aulas de português do professor Virgílio Milanês. E ele mandava a gente ler, ele mandava a gente escrever textos. Então eu já estava mais ou menos habituada. E eu escrevia muitas cartas para 2 tios no Rio de Janeiro. Então, quando o Joacir Pinto, no Belas Artes, me convidou para escrever na revista, eu achei de início que eu não tinha competência. Eu falei, Joa, eu não tenho competência para escrever crônica na revista. Não, você tem sim, você vai enriquecer a revista. Eu escrevi a primeira, ele gostou muito, e eu escrevi durante 20 anos, ele publicando sempre na contracapa, na capa da frente. Agora o Joa está muito doente, assumiu o Leverson, que continua a publicar minhas crônicas, mas tirou dali de onde era publicado e jogou no meio da revista. Mas tudo bem, está publicando ainda. E eu vou escrevendo. Já escrevi mais de 1000 crônicas. Temas diversos, né? Nunca repeti tema. Agora estou até com dificuldade de arranjar tema, porque já escrevi sobre tudo. Mas, de qualquer forma, nesse período, eu comecei a publicar livros, porque as pessoas falavam, Marília, eu corto as suas crônicas e coleciono. Só que umas são formato em pé, outras são formato horizontal. Fica difícil para colecionar. Aí eu resolvi, publiquei meu primeiro livro, chamado As Histórias que eu Vivi. Depois escrevi um livro de contos logo em seguida, Nem Te Conto, Os Contrastes da Vida. Pouco tempo depois publiquei Outras Crônicas de Cachoeiro e em seguida eu publiquei mais 8 livros, mais 6 livros, Outras Histórias de Cachoeiro, Cesta de Retalhos, muitos outros, que não estou agora me lembrando. Eu publiquei 8, fiz os lançamentos, sempre muita gente comparecia
e eu vendia bastante livro, mas eu não ficava com dinheiro para mim não. Eu fazia em benefício de entidades assistenciais. E estou aqui hoje, continuo a escrever, continuo a frequentar a Academia Cachoeirense de Letras, a frequentar o Instituto Histórico Geográfico. Eu sou espírita, frequento o Grupo Espírita Maria de Nazaré, já fiz palestras durante mais de 20 anos em diversas casas, todas as casas de Cachoeiro, o Centro Espírita Jerônimo Ribeiro, a Associação Espírita Jerônimo Ribeiro, a Maria de Paula Brandão, Manuel Cândido, Pedro da Rocha Costa e o meu, Maria de Nazaré, durante 20 anos. E fiz palestras também em Castelo, Muqui, Mimoso e outra cidade que não estou me lembrando. Fiz palestras nessas casas todas. E agora, por fim, eu parei. Já vou fazer 80 anos agora em fevereiro e o corpo já vai cansando. Então, para decorar, não digo decorar, mas tem que ler, reler, estudar a palestra, isso já está me deixando cansada. Então eu resolvi parar. E eu tenho muita asma também. Resolvi parar de fazer palestras, mas continuo com a minha vida ativa, escrevendo as crônicas e saindo. Eu adoro ir no Teatro Municipal, assistir a apresentação da Orquestra Sinfônica Sul do Espírito Santo, a OSSES, e bazar de amigas, eu vou a todos, e encontros de amigos, encontro, por exemplo, dos juízes de direito. Teve agora recentemente um encontro que a Associação dos Magistrados promoveu, de todos os juízes do sul do estado, e inclusive os ativos e os inativos. Como eu sou inativo, que eu estou aposentado, claro que eu não ia deixar de ir. Fui, revi os colegas, abracei, beijei, foi uma noite esplendorosa. Depois tivemos um encontro com os membros da Academia Cachoeirense de Letras, também compareceram 15 acadêmicos, acompanhados de esposas, maridos. Eu fui com a minha nora e foi também um encontro muito agradável, muito simpático. Nós fizemos um amigo oculto do livro, por ideia da nossa presidente, a Marilene Debs, e eu ganhei um livro muito bom da Sandra Novaes, chamado O Homem Mais Inteligente da História. E eu hoje estou muito feliz. Feliz porque já tenho um bisneto, o Luca, minha neta se casou lá no Rio, filho da minha filha. O meu neto, filho da minha filha, está fazendo mestrado na Suécia. O meu neto mais velho, filho do meu filho, está morando na República da Irlanda, trabalhando lá, casou. E o mais novo, que fez concurso para a Polícia Civil, para detetive, e está aguardando a nomeação. Já tem namorada firme também. Então, eu me sinto realizada de ter nascido aqui, de ter vivido nos tempos áureos do cinema central, do cinema Cacique, do cinema Broadway. E me lembro da construção do Hospital Unimed, que foi construído inicialmente uma clínica pelo Dr. Nelinho, e depois vendeu e foi transformado em Hospital Unimed. E Santa Casa, quando eu nasci,
e que eu me lembro de gente já existia. A entrada era pela rua Coronel Guardi, depois passaram a entrada pela rua Batista Fluminense. E eu tenho visto o progresso de Cachoeiro, com indústrias de mármore, granito. E na minha época de criança, só que eu me lembro, só havia uma marmoraria, que era do seu Eduardo Bernardino. E eu era muito amiga da filha dele, a Márcia. Era até madrinha do meu filho, ela já faleceu. E mercado municipal, desde que eu me entendo por gente, já havia. Tinha um caminhão da Eucalol, que vinha de vez em quando a Cachoeiro, parava lá no pátio do mercado municipal e fazia um programa de calouros. Uma vez meu irmão sumiu, meu irmão mais novo, 3 anos que eu. Mamãe desesperada, procura, de repente ouviu a vozinha dele cantando nesse calouros lá do Eucalol. Falou, o menino tá lá. Aí foi lá, acabou de assistir e levou ele para casa. Então são histórias muito boas de Cachoeiro. Não tenho nada que me deixe Cachoeiro triste. A Praça Jerônimo Monteiro, tinha uma pracinha ali em frente à estação da Leopoldina. Depois eu não sei se foi o prefeito ou se não sei o que houve, se arrendou, vendeu, transformaram num posto de gasolina. Mas ali era uma pracinha, e essa pracinha faz falta. Naquela região ali não tem praça, a não ser a Praça de Fátima, construída recentemente pelo prefeito Ferraz. O teatro também não tinha em Cachoeiro, e Ferraz, quando estava sendo construído o supermercado Casa Grande, ele entrou em acordo e fizeram o teatro. E capela mortuária não tinha, foi Ferraz quem fez. Ferraz fez várias pontes em Cachoeiro para atravessar o rio, fez umas 4. E a Beira-Rio não existia, Ferraz fez também, o Dr. Gilson Carone concluiu lá perto da Ilha da Luz. E eu me lembro da posse do Dr. Antônio Penedo. Eu era criança e papai era funcionário da prefeitura, secretário. Naquela época não havia esse secretariado todo, era um secretário, um tesoureiro, um diretor de obras só. E papai me levou para a posse do Dr. Dulcino. Só que os garçons passavam com as bandejas no alto. Eu, pirralha, pequenininha, não alcançava, né? Então tive que pedir a papai ajuda. Aí papai pegou os salgados e me deu. Mas é isso. Cachoeira é a capital secreta do mundo. E eu sou muito feliz por ter nascido aqui. Eu me tornei membro da Academia Cachoeirense de Letras por convite do professor Manuel Gonçalves Maciel. Seu Maciel já era membro da academia e trabalhava comigo no Correio. E ele, sabendo que eu estava escrevendo crônicas na revista 7 Dias, tinha aberto vaga, eu nem acompanhava, porque jamais na minha vida passou a ideia de pertencer à academia. Mas aí seu Maciel veio me procurar e me ofereceu. Estava trabalhando para eu ser. Eu aceitei. Depois dona Joaci Novaes também me falou. E eu aceitei e fui. Tomei posse. A posse foi muito bonita. Eu consegui lá no fórum, no Salão do Júri. Então foi uma cerimônia muito bonita. O coral Canto Livre, no qual eu cantava
fez uma apresentação, a Fernanda Martins, que atualmente é secretária de Cultura, era regente do coral, e foi uma cerimônia muito bonita. E o Instituto Histórico e Geográfico também foi o professor Manuel Gonçalves Maciel quem me convidou. Ele queria até que eu fosse membro do Instituto Histórico e Geográfico do Espírito Santo, mas eu não tinha disponibilidade de viajar para Vitória para as reuniões, então eu não aceitei. Fiquei só com o Instituto Histórico e Geográfico de Cachoeiro e a Academia Cachoeirense de Letras. Atualmente sou vice-presidente, a Marilene Depp é a presidente, o Davi Loss é o tesoureiro, o Sérgio Damião é o orador, a Luciana Fernandes é a secretária, e há um entrosamento muito bom. A Marilene é muito dinâmica, ela realiza saraus, encontros, e tudo isso une os membros da academia, né, os confrades e confreiras, e eu acho assim, um acontecimento maravilhoso. Bom, os eventos que mais marcaram minha vida foi o nascimento dos filhos, né? Dos meus 2 filhos. Fiquei muito feliz, porque foram partos normais, rápidos. Veio Marcelo, depois veio Luciane, aí depois eu não quis mais, porque a vida estava difícil, eu ganhava pouco, meu marido também ganhava pouco, então não dava para a gente se manter. E eu preferi ficar com os 2. Naquela época também era difícil quem tinha mais de 2 filhos. E outro acontecimento importante foi a minha entrada na Academia Cachoeirense de Letras. Foi uma solenidade muito bonita. A conclusão dos meus cursos de científico e contabilidade, a minha aprovação no vestibular da Faculdade de Direito do Espírito Santo, e quando eu construí a minha casa, construí uma casa em Marataízes, que atualmente está em nome da minha filha, e a minha casa aqui eu coloquei em nome dos meus filhos. Não tem nada meu. Quando eu morrer, eu não tenho trabalho de fazer inventário. E é isso. Eu acho que a partir deste ano, 2020, 2021, a economia brasileira vai ter um alcance maior. O PIB vai ser melhor, a inflação vai cair, o desemprego vai cair. Eu acho que o Brasil vai melhorar muito. E Cachoeiro também. Eu gosto muito do trabalho do Vitor Coelho, nosso prefeito, porque ele é um homem de visão, ele tem feito muita coisa boa para Cachoeiro, não é como fazer pontes, viadutos, coisa de chamar atenção, mas ele consertou e botou em dia 40 escolas municipais, ele reconstruiu o Centro de Saúde Paulo Pereira Gomes, está uma beleza lá, não fui lá, mas vejo pela televisão, e a decoração das praças na época do Natal também estão muito lindas. Então eu acho que o Vitor está sendo um ótimo prefeito e vai dar um impulso muito grande para Cachoeiro. É só que venham mais indústrias e não saiam. E a aviação da Pimirim
apesar de ter ido para Guarulhos, continua com sede aqui. Seu Camilo Collor continua morando aqui. Então eu acho que vai dar certo, tudo vai dar certo. Por enquanto, meu plano é esse, né? Enquanto eu tiver vida e saúde, eu continuo escrevendo para a revista. Não sei se eu vou publicar outro livro, já publiquei 8 livros, eu acho que é bastante. E não tenho assim planos futuros de organizar nada, de fazer nada, mesmo porque já vai fazer 80 anos. E nessa idade a gente, muito embora a cabeça esteja boa, cheia de planos, o corpo não ajuda. Então, eu não sei se eu vou ter mais planos para o futuro não, mas pretendo continuar escrevendo minhas crônicas na revista 7 Dias, pretendo continuar frequentando a Academia Cachoeirense de Letras e isso me basta. Vou a bazares, vou a encontros de amigos, vou ao teatro quando a Osses se apresenta. Então eu tenho uma vida que não é uma vida parada. E muito feliz eu confesso, sou de onde transpira calor, capital secreta das artes, capital secreta do amor.